Finalmente ao vivo, começando o nosso estudo em conjunto nessa comunidade que eu quero criar aqui do Despertar da Consciência. Esse livro maravilhoso de Neville Goddard. Oi, Nájila, boa noite. Que fala como Neville, né? Eu já vou começar contando a biografia dele, como que esse cara construiu uma vida assim gigantesca, brilhante, deixou um legado maravilhoso aqui pra nós e ele desencarnou há pouquíssimo tempo, acho que tem uns 40 anos. E como isso, com todo esse conhecimento, juntos, a gente pode criar uma realidade diferente. Gente, desse livro, ele é um must, assim, de verdade, ó, pra vocês comprarem pra quem escolher. Boa noite, Nájila, pra quem escolher ir acompanhando comigo. Por quê? Ele traz a Bíblia decodificada de acordo com os conhecimentos de Neville Goddard e Abdullah, que foi o mestre dele. Então, traz uma versão metafísica de tudo que nós conhecemos, né? Antes de contar pra vocês a... Oi, Nath! Vi que você entrou. A biografia dele, ele fala uma parte da Bíblia muito legal, pra vocês verem o que a gente vai trabalhar juntos aqui ao longo de uma vez por semana pelos próximos meses, que é um livro bem grandão, graças a Deus. Olha, uma nova perspectiva sobre a Bíblia. Quando a Bíblia for lida nessa perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como registro histórico de uma antiga civilização, ou como a biografia da vida em comum de Jesus, veja como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isso para si, e quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. Aí eu vou começar contando a história de Neville, que foi quem escreveu esse livro, e uma fofoca quântica minha de quando eu estava morando lá no Rio. E vocês já até acompanharam um pouquinho de quando eu contei a minha história aqui, né? E por quê, gente? Por que fazer isso em live? Primeiro porque eu adoro falar sobre esse assunto e eu quero muito criar uma comunidade aqui. E para criarmos uma série de vídeos, né, para que a gente possa estudar mesmo. Porque é estudando, é dissolvendo todas as tramas invisíveis que nós temos dos complexos dentro da nossa consciência, que fazem com que a gente crie situações mais desafiadoras, mais desagradáveis, que é o que nós vamos falar aqui desse livro, porque o homem, ele tá dando vida o tempo inteiro, o homem, a mulher, o homem como indivíduo, né? Tá dando vida o tempo inteiro a tudo que ele tem consciência de ser. E aqui o consciência, a gente traz o nosso inconsciente também. As nossas questões familiares, transgeracionais, tudo que todas as ferramentas energéticas nos contam aqui agora mais do que nunca. Além disso, quanto mais a gente desenvolve e dissolve essas tramas do inconsciente, mais rápido a gente começa a criar a nossa realidade conscientemente, porque nós já estamos criando, só que de maneira inconsciente, automática. Quando eu faço esse ajuste eletromagnético, naturalmente eu passo a pensar e criar de maneira mais intencional. Então, ao longo dessas semanas, dos próximos meses, a gente vai conversar muito sobre isso. E por que eu resolvi fazer em live também? Primeiro, porque eu não tenho que editar depois, então é bem melhor pra mim. E segundo, porque eu quero muito que vocês interajam comigo. Oi, Bárbara, oi, Renata, sejam bem-vindas. A gente vai falar aqui do Despertar da Consciência de Neville Goddard. Então, começando, a Bárbara, sempre que eu vou começar a falar do Rio, ela entra. Gente, o que tá certo sobre isso? Por que eu vou começar, antes até de contar a biografia do Neville, falar uma fofoca quântica que aconteceu comigo quando eu tava lá no Rio? Eu já contei aqui em outra live que no Rio, quando eu vivi na cidade maravilhosa, literalmente, que não é para amadores, e o Rio, ele entrega tudo, ele promete tudo e entrega mais ainda, em todos os sentidos. A minha sensação, principalmente para quem é de fora, a Babi provavelmente, não sei se ela vai ter essa percepção, já que nasceu lá. Mas quando alguém que não é do Rio chega no Rio, gente, o campo do Rio faz assim com a pessoa, toma, enxergue tudo, enxerga sua luz, enxerga sua sombra, você vai enxergar tudo, e foi o que aconteceu comigo. Foi incrível e muito intenso, um processo muito intenso. Então lá eu vivi o meu deserto. Para quem não sabe dessa passagem da Bíblia, eu vou resumir ela aqui contando meu caos para vocês. Ah, e diga-se de passagem, eu não sou religiosa. Tudo que nós vamos estudar aqui não tem nada a ver com religião, mas tem tudo a ver com espiritualidade, porque nós somos seres espirituais. É isso. Então, muito bem. Eu tava lá no Rio, e quando eu tava no finalzinho do meu processo, eu tava literalmente no deserto que a Bíblia cita. Que é o quê? Um estado de consciência
na sombra mesmo. Eu tava na noite escura da alma, como se diz. Tava vivendo um conflito emocional muito intenso. Isso aí depois vocês voltam na live que eu contei da minha história, que vai ficar mais claro para eu não me estender aqui. E o que é legal da gente ir desenvolvendo e dissolvendo as tramas da consciência cada vez mais? A gente vai caindo os véus da realidade física, aqui do que a gente acha que é real da matéria, e a gente começa a se conectar com o campo de energia, com os nossos guias espirituais, a nossa equipe espiritual, que participa da experiência de estar vivo aqui nesse planeta junto da gente. E abre parênteses aqui para falar que isso acontece o tempo inteiro e sempre aconteceu. Nós é que não nos damos conta disso. Algumas pessoas dão, né? Os médiums têm essa percepção mais expandida. Inclusive, Bárbara foi uma que viveu lá no meu apartamento. Nós tivemos uma experiência transpessoal maravilhosa também. Mas quanto mais a gente entra em contato com a verdade de quem nós somos, mais explícito fica isso pra gente. E foi isso que eu vivi. Quando eu tava nessa noite escura da alma, completamente angustiada pelos meus complexos internos, os meus traumas que estavam me visitando, e eles antes já estavam incubadinhos em mim. Percebam, não foi o rio que colocou isso em mim. O rio só expandiu algo que está em mim. Porque lembra, o homem sempre está, o indivíduo, né? Sempre está materializando aquilo que ele é. Em todos os níveis, não só no consciente. Por isso que é tão importante a gente desenvolver e expandir, para perceber quais são as mentirinhas que a gente ainda tem na nossa consciência, que faz com que a gente crie uma realidade que não é tão legal. Pois muito bem, quando eu estava nesse momento, não por acaso, foi há 1 ano atrás, eu ainda vivia lá, e nós estávamos antes do período da quaresma. Nesse processo, os judeus eles estavam saindo do Egito, onde eram escravizados, e aí, já entrando no meu caos, né? Numa das minhas últimas semanas lá, uma cliente minha muito querida, me contou que essa história. Ela estuda Cabala, inclusive. Então, foi a primeira pessoa que me contou essa história. Ela me disse, você conhece a história da travessia do Mar Vermelho? Eu falei, não. E aí ela me contou o seguinte, minto. Isso já tinha acontecido algumas semanas antes com a Carol, minha amiga que morava comigo. Ela me contou a versão cristã evangélica, que foi a religião que ela teve mais contato ao longo da vida. E ela me contou isso aqui que eu vou contar pra vocês. Que os judeus estavam sendo escravizados no Egito. Perdoem se eu tiver qualquer falha aqui, porque eu não sou realmente da leitura assim religiosa, gente. Não é minha. Minha pegada mesmo é física quântica e metafísica. E isso aqui que eu divido com vocês. Os judeus estavam sendo escravizados no Egito, e aí Moisés recebeu a informação divina que ele tinha que libertar os judeus. Então ele foi, libertou, ele saiu caminhando com os judeus em busca da terra prometida, se eu não me engano. Essa é a palavra, mas vocês me perdoem, vocês já perceberam, vocês vão pegar a ideia. E o exército do Egito atrás, porque ele estava libertando os escravos. Assim ele abriu o Mar Vermelho e entrou, tô pensando aqui se o Mar Vermelho aí ele chegou ao deserto e depois do deserto estaria a terra prometida. Então pronto, ela me contou essa história e tudo. Depois eu comecei a passar por um processo emocional muito intenso e fui até uma cliente que não conhecia, a minha amiga, e aí ela me contou a mesma história, só que com uma intervenção metafísica. O que ela me disse? E aqui a gente pega o que o Neville já nos contou também, que quando a gente lê a Bíblia e vê esses grandes mestres que deixaram pra gente histórias tão fortes assim, com uma interpretação metafísica, além do que está sendo contado ali, como nas parábolas, por exemplo, a gente pega a informação daquilo, o quanto a nossa vida muda quando a gente aplica, porque aqui nós estamos falando de ação. Muito bem, essa minha cliente que estudava a Cabala, hoje uma amiga muito querida, ela me contou que a gente pode fazer um paralelo, sendo os judeus a nossa consciência, o nosso estado de consciência, o Egito, os complexos, as crenças negativas que nos aprisionam, porque lembra que eram os egípcios, né, que estavam escravizando os judeus, que somos nós, a consciência de ser. A travessia guiada por Moisés, que é a consciência do eu sou, nossa consciência maior, durante todo esse processo, inclusive da abertura do Mar Vermelho, e depois durante o deserto, até chegar à Terra Prometida, que é
a libertação da nossa consciência desses complexos negativos. Aquilo por si só explodiu a minha cabeça. Eu falei, meu Deus, a espiritualidade, né, os meus guias, Deus, o todo, tá falando comigo sobre o processo emocional que eu estou vivendo aqui. E por que eu fico frisando que é emocional? Porque nem sempre, gente, o nosso desafio maior, ele tá na materialidade. Na verdade, ele nunca está. A causa, ela é sempre num campo mais sutil. Naturalmente, isso vai chegar até a matéria, como escassez financeira, escassez de relacionamento, ou um padrão de relacionamento ruim, um padrão de briga muito intenso, ou no seu corpo físico uma doença se materializa. Mas a nossa sempre o que se materializa na matéria, ele teve início num campo sutil. Em resumo, transformando uma história muito longa numa história curta, nessa semana, outras 4 pessoas que não se conhecem me contaram a mesma história. Aí eu falei, pronto, agora o que tá certo sobre isso? De fato, a espiritualidade tá aqui, dissolvendo o véu e tá falando comigo direto através da boca de outras pessoas. Só que eu, muito racionalzinha, céticazinha, falei, não, galera, eu preciso de mais. Eu quero mais. E eu andando, esse dia eu tava em confusão mental mesmo, assim, eu andando, indo pra casa de uma amiga, e eu falei, vocês me deem um sinal mais claro pra que eu fique atenta, pra que eu veja que eu não tô ficando louca e esse processo que eu tô passando aqui, ele não é em vão. Me dá um sinal de qual que é a direção, qual que é a interpretação que eu tenho que fazer disso da minha vida. Muito bem, fui pra casa de uma amiga, e ela tava assim na sala, e eu na cozinha mexendo, e aí ela começou a contar sobre, ela virou assim, sabe, é igual aquela história da travessia do Mar Vermelho. Eu larguei tudo na cozinha. Ela também não conhecia as outras 4. Eu fui igual uma louca e falei assim, você não vai me contar a história de Moisés abrindo o Mar Vermelho e os judeus saindo do Egito, vai? Ela voou. Aí ela pegou uma força, gente, que eu não sei de onde veio, sei de onde, né? Mas que eu não vinha, jamais eu imaginaria, assim. Ela pegou uma força e olhou no meu olho e falou assim, só que eu vou te contar de uma maneira diferente. Olha como é que eu tô, a força chega aqui também. A história conta que os judeus, quando chegaram de frente para o Mar Vermelho, que o mar se abriu, mas na verdade o mar se abriu quando a água estava aqui. E aí eles se salvaram, e aí foi visto e percebido o que era a fé. Quando eu recebi aquilo, o meu corpo ele se inundou de uma energia de tranquilidade, era como se o campo estivesse falando comigo assim, segura, não é nem aguenta, porque não é sobre suportar um fardo muito pesado, nós não estamos aqui para sofrer, mas é sobre segura e confie, não importa o que você esteja vivendo, quão desafiador é, confie que o mar, ele vai se abrir, que essa providência do impossível, ele vai se abrir quando a gente mergulha, quando a gente dá o passo de fé, que era de acordo com a versão que ela estava me contando da história, os judeus entrando dentro do mar, sem saber se eles viveriam ou se eles morreriam. Então essa é a minha história, Débora. Aqui a gente vai falar de como a gente materializa toda essa consciência na nossa realidade através da história de Neville Goddard. Que Neville, ele nasceu numa ilha britânica do Caribe em 1905. Olha isso, gente, muito recente. 1905. Ele se tornou bailarino aos 17 anos e foi em uma dessas turnês. Vou deixar aqui a capa mais uma vez. E interajam comigo, viu, gente? Manda mensagem aí no chat, pergunta se tiver dúvida. Se quiser contar casos de vocês colocam. E pra eu saber se tá fazendo sentido. Se vocês acharem que ficou alguma coisa vago, vocês me mandam. E mandem pras pessoas que vocês acham que podem beber disso aqui junto com a gente. Porque tem outra coisa. Esse processo da Terra que nós estamos passando, ele é individual, ele é coletivo. Todos nós estamos nos ascendendo. E a gente vai fazer isso juntos, em algum nível todos juntos, e principalmente agora aqui individualmente. Então é literalmente, obrigada, gente, mandem, porque quanto mais nós facilitamos o nosso processo, por ressonância, a gente vai mandando isso para o campo, para o processo de outras pessoas, e mais luz a gente tem de volta. E nós não fazemos isso para que nós recebamos simplesmente mais, mas com essa consciência desse corpo coletivo se facilitando junto, porque não tem como ser diferente. Estar encarnado na Terra hoje, gente, é um grande privilégio. Eu sei que esse planeta não é nem um pouco para amadores. Muito pelo contrário, tem muitos milênios que essa noite escura da alma tá tão presente, mas agora nunca houve um tempo que nós tivemos tanta
tantas ferramentas de consciência para retomar a lembrança de quem nós verdadeiramente somos a nível de seres espirituais. Qual a força de criação que nós temos nas mãos também, mas aqui sai tudo da consciência e da consciência de si. Então vamos voltar para esse babado fortíssimo de Neville Goddard. Quem foi esse cara? Um gato, inclusive. Depois vocês jogam no Google lá, pra vocês verem, com todo respeito, Neville, a cara dele. E aí, muito bem, esse cara foi bailarino, se aproximou da arte. Aos 17 anos ele começou a fazer turnês dançando balé. E aí, ele, durante uma dessas turnês, chegou até ele o assunto da metafísica, o assunto da física quântica, de criação de realidade através da mente, porque a vida não brinca, né, gente? A vida não brinca. Contei pra vocês que desde criança isso passava pela minha cabeça. A gente vai recebendo sinais do nosso desejo de alma, porque ninguém tá aqui a passeio. Ninguém mesmo tá aqui a passeio. E aí, ele ficou no exército e tudo, se casou 2 vezes, e com 38 anos, ele foi convocado pro exército. E ele falou, gente, que coisa! O que tá certo sobre isso? Isso, palavras minhas, viu? O que tá certo sobre isso? O jeitinho de falar. Eu ir pro exército agora com 38 anos, tô muito velho para exército e tô com aqui minha filha, minha esposa. Eu não quero ficar no exército, não. Como ele já tinha conhecimento de criação da realidade, ele usou de uma das ferramentas que nós vamos falar muito aqui através do durante, né, o nosso percurso aqui de estudo juntos. A visualização ativa. Ele ficou durante algumas semanas, se eu não me engano, visualizando o ser para ter, qual que era o objetivo dele? Ele não queria estar ali no exército. Nós sabemos que tudo que a gente coloca uma lente de foco na realidade é para aquilo que vai energia. Então, se ele ficasse lá reclamando, tô no exército, para onde vai o foco da consciência? Para mais sofrimento naquilo. É como se o campo fosse um programa de computador que ele não entende o que você quer do que você fala, ele entende o que você sente. Sentimento é o segredo. Então, se ele continuasse reclamando e vibrando numa sensação de injustiça, como ele sentia, de obrigação, mais e mais ele ia viver aquela experiência. Sabendo disso, porque ele já era veiaco e estudava isso há um tempo, ele pegou a consciência e colocou foco na libertação. Então ele já se imaginava com a filha e com a esposa, no conforto da sala dele, e foi ensinando para o corpo dele aquela sensação e a vibração, o sentimento. Então ele, sabendo disso, ele acordava no exército, mas ele já logo colocava a consciência dele naquele estado de vibração. E por que é tão impressionante e tão importante a gente falar disso sempre? Visualização ativa é ferramenta, gente. Tudo que a gente tem consciência de ser e consciência de manifestar, acontece. Não é que você vai ter que ficar imaginando as coisas acontecerem na sua vida. É você perceber que tudo que acontece já está em você. Então, quando você muda a atenção de pensamento, naturalmente as coisas vão passar a acontecer. E aí, claro, você pode começar a dar comandos mais específicos para o que você quer viver. Vamos até voltar no meu caso rapidão, que é... Qual que é, dentro da metafísica da Bíblia, inclusive tem essa passagem nesse livro, só que ela tá lá mais pra frente, que traz consciência pra gente que mesmo depois que os judeus foram salvos e o deserto é ótimo, e o mar se abriu, eles entraram no deserto e uma travessia para a Terra Prometida, que é um estado de consciência mais elevado, ou seja, é o seu sonho, é seu triplex, é o seu relacionamento maravilhoso, é a sua sensação de bem-estar, sua autoestima lá em cima, a saúde do seu corpo perfeito. Esse é o estado de consciência desejado, né? O que a gente chama de Terra Prometida. É o que você e sua alma vieram experienciar aqui e tem esse direito simplesmente pela graça de ser quem somos. Uma travessia para esse estado, que era para ter demorado poucos dias, demorou 40 anos. Por quê? Os judeus entraram em lamúria. Lamúria é o quê? Reclamação. É a dúvida. É a falta de fé. É a gente voltar a colocar foco no problema. E qual que é o grande BO disso? Nessa realidade aqui da terceira dimensão, onde a dualidade é instalada pela experiência de ser humano, faz parte do pacote. Nós fomos ensinados por esse programa não tão legal, amigável, assim, sem julgamento, que está presente em muitos das instituições ainda, no mercado de trabalho, na política e etc. A dualidade e o julgamento, a lamúria,
o imediatismo, o vitimismo ou conformismo, eles são ensinados desde o dia 1 da nossa vida, arquitetadamente. Porque assim, não se enganem, muitas pessoas, inclusive de poder, eles têm total conhecimento disso aqui que nós estamos falando. Então eles pensam, como eu vou fazer para controlar a massa ou as pessoas? É simples, é só colocar na consciência deles um programa de repetição que fazem com que eles mesmos não se enxerguem até certo ponto. Então eu coloco uma pessoa para brigar com a outra, eu coloco crenças negativas muito bem instaladas e enraizadas, porque eu não preciso me preocupar. É como se a pessoa vivesse com uma viseira de cavalo 100% do tempo para aquilo que inconscientemente o campo tem indícios o tempo inteiro. E percebam que as pessoas que deram grandes saltos na vida, não só a nível financeiro, elas foram as pessoas que não se importaram com o que estava manifestado em volta delas. E sim, focando no que elas queriam viver e liberando sempre os complexos, gente, porque tem um trabalho a ser feito dentro disso que já vem instalado. Elas criam a realidade delas. Foi isso que Neville fez quando ele estava usando conscientemente essa ferramenta de manifestação. Muito bem. Depois disso, quando ele percebeu que o negócio deu certo, ele viveu exatamente aquilo que estava na mente dele, ele falou, ok, é isso que eu quero viver, eu vou passar o resto da minha vida estudando e facilitando o processo de outras pessoas. Ele fez isso. Começou a dar palestras, ele já estava nos Estados Unidos, ele começou a dar palestras sobre a metafísica. Em certo momento, ele foi convidado para ir na palestra de Abdullah, que era um judeu etíope que ensinava muito a metafísica da Bíblia, a metafísica do cristianismo. Lembrem-se, gente, porque isso foi praticamente ontem. 1905 ele nasceu, acho que em 1938 esse livro foi publicado pela primeira vez. Isso é muito recente. E Abdullah, quando conheceu Neville, né? Neville foi à palestra de Abdullah. O Abdullah já tinha 90 anos. Pensa nesse dinossauro da consciência. Não dinossauro pela idade, mas pela importância e o campo do cara, né? No final da palestra, Neville foi se apresentar e ele tava ali meio a contragosto, sabe? Ele foi se apresentar para Abdullah e Abdullah lançou a braba para ele e falou assim, Neville, você está 6 meses atrasado. Porque ele já tinha recebido esse convite há 6 meses, mas não tinha ido. Não tinha batido, ele estava um pouco resistente e tá tudo certo. Ele não falou isso a nível de cobrança, mas ele lançou, você tá 6 meses atrasado. Os irmãos me disseram que você viria, porque Neville perguntou, gente, quem que é esse cara, né? Como é que esse cara sabe meu nome? Os irmãos me disseram que você viria. Muito bem. Ele ainda lançou mais ainda pro Neville, falou um negócio seguinte, eu já tenho 90 anos, mas eu vou ficar encarnado aqui até eu te passar tudo que eu sei, porque me disseram que você seria o sucessor da minha mensagem. Aí Neville falou, deu eu. Ele ficou 7 anos, unha e carne de Abdullah, aprendendo tudo sobre metafísica, sobre os pormenores, né, a leitura expandida do cristianismo, sobre a cabala, sobre hebraico, tudo. O cara entregou o ouro para Neville e Neville começou a facilitar o processo das pessoas cada vez mais através disso. Depois dos 7 anos, Abdullah desencarnou e Neville continuou o trabalho dele. E dentro, gente, da trajetória de Neville, ele passou por várias experiências com Abdullah, assim. Depois eu vou trazendo cada vez mais detalhes para não ficar muito extenso a parte da biografia, mas ainda mais Abdullah, que vinha assim... Ele era completamente diferente do estereótipo do apartheid dos Estados Unidos naquela época. E Neville viveu com ele vivências de tipo assim, literalmente ver que não importa a realidade que está manifesta, se na sua consciência você tiver outro programa, outras informações, a lembrança e a certeza do ser espiritual que você é, todos esses complexos, inferioridade, complexos de comparação, complexos de escassez, eles não rodam em você. Então aqui a maior chave que nós trazemos para a nossa vida atual é: eu só vou entrar em ressonância com o complexo de inferioridade, de escassez, e isso materializado na minha vida física, se eu tiver aquele processo, aquele programa em mim. Então, o que se requer para que em nós essa informação pare de rodar, para que nós descolemos disso e naturalmente a nossa realidade muda, porque isso é lei. Isso tá na Bíblia, isso tá em qualquer livro, em qualquer grande mestre que ascendeu aqui na 3ª dimensão e deixou seu legado, vocês vão encontrar a mesma verdade. Buda disse isso, Krishna disse isso,
Todos eles, porque a verdade é uma só, são lentes de perspectiva diferentes. E aí nós temos um caminhozinho aí para ir desinstalando, tirando essas raízes de ervas daninhas que foram colocadas na nossa consciência, e nós aceitamos isso, sim, inconscientemente ou conscientemente, para viver a experiência de ser quem nós somos aqui na Terra. Porque imagina eu, Débora, se eu tivesse já nascido tendo noção de tudo que eu sou a nível espiritual. Eu não tinha vivido nada do que eu vivi, não teria Débora. Não teria a experiência de ser Débora. E, em última instância, a nossa alma, o grande ser, ele se divide em vários pedacinhos para experienciar o que é ser humano, o que é estar aqui na terceira dimensão, porque existem várias, infinitas outras, mas isso fica outro papo aí dentro do nosso estudo, porque nesse livro a gente vai cobrir tudo, gente. E me mandem mensagem aí, tá fazendo sentido? Como é que tá pra vocês? E é importante a gente trazer isso com leveza, porque não precisa ser chato não, sabe? Esse processo de desconstrução não precisa ser sofrido. Já tem muitos milênios que o sofrimento aqui é muito exaltado, mas ó, já deu por hoje. Ninguém mais precisa sofrer e achar que tem alguma coisa de errado consigo, de achar que pra ele, pra ela, pra você não deu certo. Não é por aí, isso é programa e a gente vai desinstalar isso facinho. Então vocês continuem mandando pras pessoas, obviamente vai ficar gravada essa live, pra gente construir uma comunidade bem legal, porque ó, eu não estou pra brincadeira, galera. Pois muito bem, vamos começar então o assunto depois que nós falamos um pouquinho de quem foi Neville, quem foi Abdullah, que passou tudo isso pra ele, e aí Neville compilou todas essas ferramentas em primeiro na vida dele, o que ele chamava de a lei. Através de palestras dos livros, quando ele ensinava a lei, ele ensinava a como criar a realidade através da consciência, mas a realidade material. Ele falava para as pessoas, galera, não precisa ser pobre para sempre. Quem escolher dinheiro pode ter dinheiro. Não precisa passar tanta necessidade. Vocês podem criar uma vida mais confortável através da transformação da consciência de vocês. Ele chamava isso de a lei. Várias ferramentas, se vocês darem um Google, coloca no YouTube, tem várias ferramentas. Ele gostava muito da visualização ativa. Porque depois, ao longo do tempo, né, outras ferramentas foram chegando até nós. Eu sou cachorrinha das barras de Axis, que é a ferramenta que eu trabalho, que funciona de maneira diferente para a mesma verdade. A gente deleta informações da nossa consciência que estão instaladas e abre espaço para que você substitua por algo, para descobrir a sua verdade, né, e substituir com uma crença que seja positiva para você. Porque tudo é crença, a gente tem que acreditar em alguma coisa para criar. Tem que ter referência. Quando cai a ficha de que tudo tem consciência, qualquer coisa que eu vejo a nível físico tem uma consciência que criou aquilo por trás. Sempre. Desde o projeto de uma cadeira até uma pessoa, ela foi criada primeiro na mente de alguém. A gente vai se lembrando que nós não estamos vivendo um programa automático. Aquilo está sendo criado e repetido por nós todos os dias. Então, quando eu paro, faço uma pergunta, que é outra ferramenta que eu amo, e começo a me perguntar, então o que se requer? Qual que é o ajuste que eu tenho que fazer aqui na minha vibração, no meu sentimento, para isso que eu estou desejando chegue até mim? Exemplo prático disso também. Depois que ele pegou a lei, ele foi desenvolvendo, porque ele continua se desenvolvendo como nós, como eu, como vocês, é um processo do berço ao túmulo. Ele deixou de ensinar a lei para ensinar a promessa. Porque ele falou assim, gente, o negócio é o seguinte, que vida material que nada. Eu já vou direto na fonte e vou falar para as pessoas que elas podem se lembrar do ser espiritual, dos sois deuses delas. Então ele passou para ensinar as pessoas como se conectar com o divino de maneira mais ostensiva. E o maior paradoxo é, quando fazemos isso, naturalmente, toda a abundância que nós escolhemos, e não é sobre ter dinheiro, que isso é uma escolha, mas a sensação de completude, ela vem naturalmente. E óbvio, passa sim por mais abundância financeira, de relacionamentos, porque nós não precisamos e nós não temos escassez de nada em essência. E aí você simplesmente escolhe as experiências que você quer viver, sem se julgar. Ele passou a ensinar a promessa que lembrava as pessoas quem elas verdadeiramente são a nível do divino. E eu tenho muita ressonância com isso, assim, sabe? Porque quando a gente vai começando a olhar pro fundo do nosso coração e dissolvendo aquelas pegadinhas da consciência, os complexos, muitas mentiras vão caindo. Porque o sistema de controle, como eu vou chamar a Matrix, que foi criada,
Enfim, não interessa, ele é muito ardiloso, sabe, gente? Ele é muito espertinho. Por quê? Seres conscientes e energéticos como nós somos geradores de energia. Você dorme, você come, o seu coração bate, você gera energia. Crenças positivas são diretamente conectadas com a fonte e elas são positivas por natureza. A polaridade é positiva. É fácil de você confirmar uma crença positiva porque seu corpo se expande, a energia logo chega. Agora, uma crença negativa, ela não cria energia por si só. Ela precisa da sua. Você fica alimentando. Pense em agricultura, literalmente. Um complexo de escassez para estar ativo no seu campo precisa da sua energia. Então, o que ele faz? Ele te conta, ele que é vivo mesmo, ele te conta várias mentirinhas que vão amarrando tramas invisíveis na sua consciência para te manter presa dentro daquele sistema de controle. Porque ele precisa da sua energia. Se ele parar de rodar dentro de você, quem é que vai alimentá-lo? Então, várias coisas vão sendo amarradas. Vou dar exemplos práticos. Sei lá, vamos até trazer a questão financeira, já que foi isso que veio à tona, conforme Neville explicava a lei. Se você tiver um desejo de ter mais dinheiro, mas dentro da sua consciência tiver várias coisas que se atrelam ao contrário disso, mesmo que muito inconscientemente, por exemplo, quem tem dinheiro não vai pro céu, quem tem dinheiro trata mal as pessoas, o rico não é humilde, se você tiver dinheiro as pessoas vão te roubar, se você tiver dinheiro você vai chamar muito mais atenção, se você tiver dinheiro as pessoas vão te ver como uma pessoa ruim. São várias mentirinhas que ficam amarradas. E quanto mais amarradas, maior esse complexo fica. Então não adianta você ter vontade de criar dinheiro se tem uma força invisível que te puxa para não. Então você vai criando sincronicidades que vão tirar aquela vaga de emprego do seu caminho, porque no fundo da consciência, o que tiver mais sentimento, mais vibração, por isso que crenças familiares contam tanto, porque normalmente tem muito amor, muita lealdade atrelada, ou até tem muito ódio mesmo, porque as famílias aqui do planeta Terra também têm muitos desafios, não é mesmo? E não tem julgamento no campo. Onde tiver mais carga emocional, mais aquilo tá como se fosse estampado no meu campo eletromagnético. Mas uma vez que eu vou expandindo os meus níveis de percepção e dissolvendo esses ruídos, eles são vivos. Gente, quem tem o dom da visão enxerga literalmente esses cadeados energéticos em nós. Mas eu vou criando a vida que eu escolho. E não é nem por merecimento do jeito que se fala, é pela graça de ser quem somos. Qualquer pessoa merece, tem direito simplesmente por existir, porque viemos da mesma fonte. Quando você coloca essa sensação, você corporifica isso, meu amigo, minha amiga, ninguém te para. Ninguém te segura, não tô nem aí se a pessoa vai julgar, não tô nem aí se um dia eu errar, porque estou em processo de aprendizado. Você vai transmitindo a sua verdade de um jeito que aí sim cativa, porque aí sim tem magnetismo, porque tem verdade e tem humildade de ser quem se é, nem mais, nem menos. É ego forte mesmo. Imagina se Jesus não tivesse tido o ego forte para sustentar tudo que aquele homem sustentou. O homem, né? Porque foi um homem mesmo. Se tornando, entrando na frequência crística aqui. Para nos ensinar tudo que ensinou e transformar o campo só pela presença. Graças a Deus. Mas enfim, senão começa a chorar de novo, igual na live que eu contei minha história pra vocês. Mas o que eu recebi de mensagem de pessoas que choraram junto comigo, meu coração fica quentinho. Por quê, gente? E por que nós estamos falando da lei e da promessa como o Neville trouxe pra gente? Porque ao longo desse processo, essas crençazinhas negativas dos complexos, elas vão colocar resistências no seu caminho. Muito se fala hoje aqui no processo no Instagram, no mundo do coach, no mundo... Oi, amiga, que bom ter você aqui. No mundo... Inclusive, Luana C. Ferreira, que comentou para quem estiver assistindo gravado, entrem no perfil e conheçam o trabalho da Luana também, que tem muito de facilitação energética em todos os níveis. Não vou nem dar spoiler, não. Entrem para vocês conhecerem. Então, inclusive depois a gente faz live para você falar do seu livro também, amiga. O que acontece? O processo de resistência, ele é natural.
A resistência, ela sempre conta uma história do seu piso de experiência. Porque o ego, e ego é quem a gente entende por quem nós somos. Por exemplo, meu ego de Débora aqui, que vive a experiência de ser Débora, e aí eu posso ter lampejos da minha experiência espiritual, mas eu sou Débora a nível do ego. E isso tem o que nós chamamos de psique, a psique, que é formada para a experiência. Ó, e é viva também. E ela não quer ter a sensação de morte, porque nós somos projetados, inclusive, para não irmos em direção, não ter essa pulsão, para que a gente tenha esse processo que nós nos permitimos, escolhemos estar aqui até o fim, né? Viver a experiência. Então, uma resistência, ela tá contando uma história, tá contando que aí no seu campo, no seu coração, ainda tem uma carga negativa que tá te convencendo demais de que você não pode dar o seu próximo passo. Aqui é a maior chave de hoje, provavelmente, gente. Insista, sem se julgar, e isso também é um processo, sem puxar demais para você não se retraumatizar. Se você colocar na sua consciência que o desenvolvimento é do berço ao túmulo, ninguém tá esperando nada de você. Deus não tá, Jesus não tá, sua galera espiritual não estão. Tudo é experiência e a jornada que você tá construindo. Você vai parar de se cobrar tanto e vai tirar a mente do caminho e deixar o processo acontecer naturalmente. Porque a alma, ela quer expandir. O trauma, ele quer ser facilitado. A nossa mente que entra e acaba concordando com esses complexos negativos, porque somos instigados a isso todos os dias, que boicota o negócio. Foi um dos meus maiores desafios. Tirar a minha mente porque eu me cobrava tanto que isso aqui, essa aula que nós estamos fazendo aqui, ela tá na minha agenda há mais ou menos 1 ano e meio. Por que foi que eu não vim até hoje para fazer? Porque naquele momento, o campo que eu tinha, os complexos que ainda estavam ativos em mim, no meu campo, não me deixavam simplesmente pegar o celular para falar. Ótimo, natural, perfeito, assim é a vida. Só que conforme você vai olhando para suas questões e principalmente para o que você escolhe viver todos os dias, você vai pegando a manha, você vai liberando essa energia e vibrando cada vez mais alto. Até que um dia você vira e fala assim, vou fazer. Quanto tempo demora isso? Não importa. Não tem tempo marcado, é o tempo do seu coração. Eu sou louca da consciência e eu escolho me facilitar. Todos os dias eu olho pra isso, eu corro minhas barras pelo menos 1 vez por semana. Eu tô indo a uma terapeuta para que ela faça esse processo em mim. Eu leio muito, eu sempre tô me questionando, eu sempre revisito na minha consciência o que eu quero viver, mas isso é o meu jeitinho. Não tem tempo, não tem tempo. Lógico, a experiência da Terra ela é muito rica. O máximo que a gente puder viver de experiência aqui, melhor, mas você vai no seu passo. É sem pressa e sem pausa, porque tudo já está criado. É uma questão de ressonância, de você acessar o que está disponível para você. Você não tem que salvar a Terra. Às vezes a gente coloca esse peso no mundo, né, nas costas, porque nos ensinaram também. Quem somos nós, gente? A Terra é um corpo vivo por si só. Da mesma forma, pega essa visão, que essa aí eu sigo facilitando sempre. Você não tem que salvar a sua família. Isso é impossível, inclusive. A única coisa que nós conseguimos fazer é alterar a nossa própria consciência e servir de exemplo para os que escolhem seguir conosco. Não tem como a gente viver o processo de outra pessoa. Às vezes a gente não tá dando conta nem do nosso e quer carregar o de outra pessoa. Quem que te contou que você faria isso ou que você tinha que fazer isso? Sistema de controle. Por quê? Pra te parar. Porque aí fica todo mundo encalacrado e tá tudo certo. Lá na agricultura o complexo continua pegando sua energiazinha e suave, né? Aí deu ele e não deu você. Bom, amiga, que bom que tá fazendo sentido. A Nath comentou, faz todo sentido. E por que eu falo isso? Para vocês saírem do julgamento de vocês, para que eu saia do julgamento de mim mesma. E todo dia eu acordo, olho pra minha vida e falo assim, isso aqui eu não quero mesmo, mas eu solto. Eu não fico me denegrindo, colocando o chicotinho aqui e falando, coitada de mim. Não, se eu tenho compreensão de como a realidade é criada, que é o que nós estamos fazendo aqui e vamos fazer ao longo do tempo, eu saio desse lugar e vou pra pergunta, então o que se requer? Às vezes vai ser descansar mesmo.
Ou às vezes depois eu vou falar com um cliente a mais. Ou eu vou fazer um curso para não sei o quê. Você vai ter as respostas, porque a sua consciência vai te guiar. Uma vez que você colocou o drive do que você quer viver e você já sente isso, é impossível. Gente, aí é na hora. E quanto mais leve tiver o seu campo, mais rápido, de relógio mesmo, aquilo acontece. Agora, quanto tempo vai demorar para que você tenha uma autoimagem livre de complexos? Não sabemos, só você sabe, ou talvez você nem saiba, porque na verdade, a maior parte do que está na nossa consciência é nível transgeracional, são traumas que não fomos nem nós que vivemos, mas isso está construído dentro do campo do coletivo. Então, se jogue na experiência, meu filho. Vai ser feliz e aproveitar enquanto você vive o processo de ser você, tá? Essa aí é a chave maior. Quando eu virei a chave, esse final de semana, eu tava numa aula de quebra de contratos, inclusive energéticos, que são essas coisas que a gente faz. A gente acaba fazendo isso com relacionamento, né? Vamos ficar pra sempre junto. Vou salvar ciclano, vou salvar a humanidade, vou salvar a família. Ou vim já com os contratos de uma época aí que as pessoas já mexiam com isso, faziam muita magia, foram feitas umas coisinhas no campo aí que tem reverberações até hoje. Não se enganem. Não se enganem, gente. A realidade da terceira dimensão não é para amadores, mas a gente vai chegando nesses assuntos ao longo do nosso estudo. Todos esses resquícios ficam na nossa inconsciência e conforme você vai tomando consciência disso e se liberando, fazendo uma escolha, porque você comanda o que acontece na sua vida. Quando você decreta que algo vai sair, é facilitar a carga energética e ela sai. Simplesmente assim. Eu senti uma leveza tão maior que eu falei, gente, eu tenho 1 ano e meio que eu tô pra fazer essa aula. E não faço, eu vou me divertir, vou pegar e vou fazer. Sim, estou eu aqui, ó, depois de tanta facilitação, falando desse meu plano pra vocês. Então, qual que é a chave maior de hoje? Tudo da sua vida, tudo no mundo, nos mundos, no universo, é criado pela consciência. Nossa consciência individual, que vai se unindo por consciências coletivas, né? Nós criamos as coisas no coletivo também. E qual que é a chave disso? A linguagem do universo, é a vibração. É o que eu sinto que vai determinar qual é a minha qualidade vibratória, e é isso que faz com que a minha vida aconteça. Eu vou ressoar com vibrações similares à minha. Então eu não vou olhar para o externo, eu não vou trazer coisas mais levianas para minha rotina, porque eu sei que a nível vibratório aquilo vai acabar me trazendo algo de mesma qualidade. Toda vez que eu estiver percebendo que um sentimento está nascendo, não é que eu vou fingir que aquilo não existe, muito pelo contrário. Mas eu vou olhar para isso com consciência, sem julgamento, para eu realmente conseguir perceber qual é a história que aquela dor, que aquela resistência está me trazendo, para eu fazer as pazes com aquilo e liberar aquilo do meu campo, porque senão eu vou criar mais e mais caos até que eu tenha feito essa lição de casa. Sempre, sempre, gente. E outra coisa das nossas aulas aqui, essa é a minha verdade, é o meu universo pessoal. Escutem e vejam o que faz sentido, juntem com a vivência de vocês, porque só vocês sabem o que vocês viveram, o que vocês já sabem aí, e somos iguais sempre. E vejam o que faz sentido para vocês. Eu não sei da verdade absoluta, muito pelo contrário, quando eu ficava preocupada com isso, aí que eu não vinha botar a cara, porque necessariamente nós vamos aprendendo e errando. A consciência vai expandindo e eu vou vendo, falando, gente, aquilo ali que eu falei não era bem assim não, era meia verdade. Descobri mais uma parte aqui de quem eu sou e da verdade tudo que é, então eu incorporo isso na minha vida. Percebam o que faz sentido do que eu falo pra vocês, principalmente na ação, gente, porque na ação é que muda. É na dedicação, é na decisão de quando você se perceber ali no seu dia a dia entre A e B e escolher pelo que vai te levar pro seu caminho de que você tá escolhendo criar. Sempre. Assim a vida muda. Agora, uma outra chave muito boa dentro dos nossos... Eu li aqui 3 principais capítulos do nosso inicinho. É a parte Ao Seu Comando, do livro Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Ele traz aqui uma lição muito importante para a gente ver o quanto é o sentimento e a vibração que contam. Ele diz: não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria.
uma das perguntas que mais me fazem e mais surgem dentro disso é: mas e essas realidades tão difíceis? E pessoas que nascem em processos tão desafiadores? Nesse momento, nós nos lembramos que a vida ela não começa quando nós nascemos. Existem muitas experiências que alguns dogmas vão colocar como vidas passadas, ou quando a gente olha dentro da multidimensionalidade, são vidas paralelas que vão se completando e trocando informações, e os seres escolhem sim viver realidades que aqui para nós na terceira dimensão são muito difíceis para viver aquela experiência. Isso no início dá muita revolta, vamos falar a verdade? Quando a gente escuta, sabe quantos memes tem na internet que é assim, eu desenvolvendo meu plano encarnatório lá no plano espiritual. Ai, que legal, vai ser ótimo aqui aprender sobre medo, vai ser ótimo aqui passar por uma situação de falta para descobrir o caminho depois, de quem eu vou me relembrar, de quem eu sou e etc. Aí depois tem um outro quadradinho da pessoa caindo aqui na terra em posição fetal e falando, eu não quero mais, eu não quero mais. É isso. Aqui na terceira dimensão, a nossa percepção ela é muito reduzida. Mas quanto mais nós saímos da posição de vítima, achando que tudo é acaso, e que nós não temos essa posição de criação, de co-criadores, mais rápido você sai de uma posição de desconforto. Ou quando é um desconforto que foi colocado na sua vida, que aqui na terceira dimensão ele ainda não é mutável, por exemplo, restrições físicas, ou doenças que podem sim ser terminais, você passa por esse processo sem a revolta, sabendo que a vida ela não finda aqui, na experiência do seu ego. Muito pelo contrário. Olha a Nath compartilhando com a gente. Difícil ouvir que escolhemos uma existência às vezes tão complexa para esse plano mesmo. Muito. Vamos falar a verdade, gente. É revoltante no início. Isso só muda quando nós ganhamos compreensão de como a realidade é criada. Sem isso, por isso que é tão importante a gente vai estar aqui semanalmente juntos. Sem compreensão, a gente entra em revolta. Porque tem realidades que são muito assustadoras aqui. Aqui é muito dual. Tem revolta, sim. Se a gente não criar compreensão, não expandir, não trabalhar aqui o cardíaco no amor fraterno para sair do ego corrompido que fica aqui, ó, terceiro chakra, a gente não sustenta. A gente vai pro deserto e entra em lamúria. Mesmo com o maná caindo todos os dias, porque eles não tinham nem o que comer, mas caía do céu comida todos os dias, mesmo quando a gente vive milagres diários, a gente não sai do mood de reclamação que tanto nos ensinaram. Tem que ganhar compreensão para passar pelos desertos da vida. Senão a gente não passa. Senão fica correndo atrás do rabo o tempo inteiro e não vive toda a potência que já tem para nós vivermos aqui. Mas isso dá trabalho. Não é chato, não é difícil. Mesmo, porque nós já sabemos de tudo isso. Por isso que faz tanto sentido. Por mais que a gente fica puta quando escuta, faz sentido. Porque se existe um Deus, se todos nós acreditamos, né, cremos, num plano maior, como que ele permitiria coisas dessa forma? Se isso não fosse tão amarrado dentro das experiências de uma consciência muito maior. Então, no primeiro momento, a gente aceita que dói menos. Depois a gente vai criando compreensão e vai ficando mais leve e vai dando risada de coisas que um dia fizeram a gente chorar em posição fetal. Eu sei que é assim, gente, eu sei. E se a gente for olhar o nível de coisas que estão sendo criadas no nosso planeta, e eu tô falando aqui a nível, e esse assunto fica mais denso mesmo, percebe como a energia ela se contrai? Nível de guerras, de crimes horrendos. Tem sempre algo por trás daquilo ali, dentro da consciência. Não existem acasos. Baixem as barreiras e deixa só que essa sementinha vá fecundando o coração de vocês e entrem na pergunta. E por que é tão importante a gente estudar isso? Porque tudo que cruza os nossos olhos tem parte dentro da nossa própria consciência. Se não existisse parte da guerra da Síria em mim, eu não saberia que aquilo existia. De alguma forma, nós todos somos um e estamos emaranhados. Por isso que quando uma consciência vai se libertando, a gente vai puxando um mar de pessoas junto com a gente. E é isso que nos cabe. Não porque precisamos salvá-los, mas porque esse é o processo de libertação da nossa própria consciência. E a nível de corpo coletivo, nós vamos juntos. Mas a gente faz o que nos cabe. E é desafiador, gente. É trabalhoso mesmo. Dá trabalho. Dá trabalho. Tanto que eu faço isso todo dia. Mas agora eu já consigo dar risada. Chorei algumas vezes? Algumas boas, poucas vezes.
Mas todas as vezes eu tava lá pra escutar essa passagem, por exemplo, dessas 5 pessoas que não se conhecem, que em uma semana a mesma história chegou pra mim todas as vezes. E olha como o campo sempre fala. Eu gravei isso, mas o Instagram não deixou eu postar. Foi até você que me respondeu, Nath. Essa semana, quando a gente vai tendo a abertura de percepção, a gente vê tudo como um sinal de sincronicidade. Porque tudo é criado pela consciência. Tudo. Um pássaro que cruza o seu caminho. A Lu mandou nu pra qual parte, amiga? Um pássaro que cruza o seu caminho, o motorista que você pega no Uber, quem te atende na padaria, todos nós estamos emaranhados, não existem coincidências. Eu nunca vi uma abelha aqui, gente, aqui em casa. Nunca vi. E o meu significado bíblico, inclusive na semana que eu vou começar isso, é Rainha das Abelhas, Débora, né? É o máximo que sei de Débora, gente. Sei também que teve um negócio de juiz aí, quem souber. A Nath já teve a skin evangélica, ela pode me contar. Com certeza estudou Bíblia mais que eu. Depois você me conta, amiga, quem foi Débora. Porque isso tudo também não é coincidência. Não existem coincidências em nível nenhum. Pois muito bem, nunca vi abelha aqui na minha casa. Aí eu tô tomando meu cafezinho que não tem açúcar, né? Porque essa parte eu também já facilitei da minha consciência. Tô zoando. Quem toma café sem açúcar, com açúcar, sem julgamento. Olha Axis Business, que eu não sei quem é, mas me diga. Somos ligados por fios invisíveis. Exatamente. Fios de todas as polaridades nos ligam. Os kármicos, que é o que a gente chama. É isso, amiga, a Lu colocando. Trauma, drama e ciclo infinito. E o mais legal é que se a gente for falar de ciclo, eu vou voltar na abelha já já. Esse que nós estamos vivendo, que tem muito trauma e drama e muito conflito, mas é porque nós estamos muito próximos da nossa terra prometida, que é esse nível de consciência mais elevada para todo mundo. Alguns individualmente já chegaram lá e eles não vivem a realidade que muitos vivem a nível de desespero. Quer exemplo maior do que o Covid? Gente, a minha avó, ela tem 96 anos, bronquite asmática de vida inteira. Ela foi só para enfermaria. O que explica isso? Não existem coincidências. Coloquem isso na cabeça de vocês, corporifiquem. Não existe coincidência. E entra na pergunta, o que está certo sobre isso que eu ainda não percebi? Qual que é a consciência que qualquer coisa veio me trazer? Outro dia eu tava com um carocinho no ouvido, eu falei, o que é isso? O que tá certo sobre isso aqui? O que tá manifestando? Tudo é sempre. Tudo vira um ponto no campo, não a ser estudado, porque não é racional, mas a ser percebido. Então, voltando na abelha, e a Nath já me disse que vai me contar. Revivi a skin do estudo que ela fez. Gente, maravilhoso. Nunca... Ai, gente. Muito bom, vamos voltar pra abelha, senão vamos perder. Aí eu tava tomando meu café sem açúcar, uma abelha pousou no meu café, e aí eu já fiquei assim, gente, o que é isso? Do nada. E caiu no café, morreu no café. Falei, uma abelha do nada. Eu até cheguei a olhar o arquétipo da abelha, mas não me chamou muita atenção, deixei passar. Aí o campo, né, deve ter olhado assim, coitada dessa garota, que eu tô mandando um monte de dica aqui de sincronicidade. Quando eu falo campo, é o todo, são esses fios invisíveis da consciência coletiva, que chamamos de Deus, que chamamos de eu superior, não importa, que somos nós. Só que a partezinha do ego que não tá tão atenta, porque tá vivendo a experiência, porque alguém tem que viver, de passar por esse aprendizado, vai conversando com esse campo único de informação. Eu deixei passar, não conectei com aquilo, não satisfeito, o campo hoje me coloca a mesma experiência. Eu tô de boa tomando meu cafezinho. Melhor ainda. Pra chamar mais a minha atenção, eu estava tomando café com minha mãe na mesa e a abelha pousou na minha xícara enquanto eu estava na cozinha. E aí minha mãe verbalizou. E quando eu escutei da boca de outra pessoa, um clique veio mais rápido. Ela falou assim, ó, uma abelha no seu copo. Ela vai cair no café. E caiu no café. A mesma cena que eu vivia 2 dias atrás na mesma semana. Eu falei, não, aí chega. Sentei e falei, arquétipo da abelha no YouTube, tudo a ver com o que eu tô vivendo agora. O que eu fiz? Coloquei já a foto da abelha, pra nenhuma abelha ter que morrer mais no meu café, coitada. Coloquei a foto da abelha no meu celular. E qual que é a ideia de um arquétipo? É mais uma ferramenta. Tudo que eu olho tem uma informação. Se eu falo pra vocês assim, um leão, todo mundo já pensa naquela força. É muito difícil eu falar leão e você pensar num leão todo mirradinho. Ou se eu falo mãe, ou se eu falo uma avó, as pessoas já vão pensar num arquétipo de uma anciã, de sabedoria. Se eu falo cachorrinho, é mais fácil que você pense, e aí sim, algo fofinho. Arquétipo é a informação primordial de uma imagem.
Porque a nossa psique, eu nunca sei como fala, gente. Então vocês reparem que eu sempre falo os dois, porque eu sempre esqueço, inclusive. Se alguém souber, a Lu sabe. Manda aí pra mim, amiga, depois me manda um áudio. Ela vai olhar e ela se comunica por imagens e vibração no primeiro momento, antes que a boca se abra. Então, quando eu coloco e eu tenho a intenção, porque é a consciência que cria, de me conectar com a informação, e qual é a informação primordial da abelha, eu posso usar dos benefícios daquela imagem. Tem alguns muito famosos, a águia, por exemplo. Todo arquétipo tem seu lado luz e lado sombra, mas à medida das próximas semanas a gente vai falando sobre isso também. Pra você saber quando você vai se conectar, para que você aproveite o lado luz daquilo, né? E o da abelha é excelente. Ela pode deixar, então me manda um áudio, porque se você descrever eu vou ter que ler falando os dois de novo, psique ou psique, não sei. Não sei a diferença também. Ai. Quando eu coloco a abelha aqui, eu tô puxando a informação do campo de informação do arquétipo, do que é a informação que traz o campo da abelha pro meu campo, porque somos todos um, então nós não estamos separados. Eu posso puxar aquela informação, puxar a energia daquilo e utilizar ao meu favor. Recomendo muito, inclusive, que vocês deem uma olhada nos arquétipos. Seguindo aqui, porque nós estamos finalizando a nossa primeira live. Finalmente, olha eu já aqui soltinho, olha. A Débora de 1 ano e meio atrás ia falar o quê? Ai, não, tem que isso, tem que aquilo, tem que nada, entendeu? Isso aí já deu pra nós. Lemos aqui juntos, né? Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. E entramos no assunto de por que então realidades tão difíceis ainda assim são criadas. E vamos deixar que isso reverbere no nosso coração aí nos próximos dias, ao longo do nosso estudo. Essa afirmação se baseia num princípio imutável. Quando ele fala isso, ele fala assim: aceita que dói menos. Você pode até tentar negar. Você pode até tentar, mas não tem como. Isso é lei da terceira dimensão. O universo, na verdade, ele é criado e manifestado pela consciência. Não tem como isso ser diferente. Ainda que nós não saibamos como as coisas acontecem, ou os ditos milagres da ciência, ou os milagres... isso aí, tem que nada. Gente, me conta quem que é Axis Business Bar. Ó, que eu sempre vejo e não sei quem é, porque não tem foto. O perfil interagindo aqui com os meus posts. Quando ele nos fala isso, é que os milagres da ciência, ou que nós percebemos dentro das religiões, nós ainda não conseguimos, no nível de consciência que nós temos do coletivo, juntos, né? Porque muitas pessoas conseguem sim perceber como aquilo é possível, como Jesus manifestou a matéria, mudou a matéria imediatamente pelo nível de vibração que Jesus tinha, o Cristo. De andar sobre as águas, isso pode ser sim real. Eu tenho casos, gente, milagrosos de inserção que vocês não botam fé. Eu vou começar a pedir permissão para os meus clientes para trazer os milagres, assim, desde pessoa que de um dia acordou, no outro dia acordou com centenas de milhares na conta, essa semana já chegou até um milionário. Yes! Porque é instantâneo quando o campo tá pronto para isso. E aí, a nível físico, isso já se facilita também, a nível de relacionamento e tudo. Mas eu tenho que... A gente tem que perceber, né? Porque isso aí já vai para outras searas. Pessoas que se projetam, coisas que parecem impossível, parece coisa de filme da Marvel. Agora a velocidade de transformação do campo tá tão grande que cada vez mais a gente vai viver esse nível de experiência. Eu tô com a minha roupa de ir, não sei você, mas eu acho que esse trem tá passando e a gente tem que pegar esse Fast Pass. Por isso que nós vamos juntos aqui nas próximas semanas e vou deixar gravado. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência. Ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo que ele afirma para si mesmo. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através de suas declarações em voz alta. O que ele está falando aqui? Segura o pagode. Não é repetindo igual papagaio mantra que você vai mudar a sua vida, não. Não é sobre isso. Quando a gente mantra, e é super legal, os budistas fazem muito isso, nós estamos na intenção, nos conectando a um campo de energia mais imantado, porque é um campo de energia sagrado, como o Pai Nosso, por exemplo, ou como o Ho Oponopono. E como eu sei que aquilo vai transformar minha consciência, eu, com essa intenção, vou
vou transformando o meu campo de energia. Agora, se eu estiver falando como um papagaio, vai adiantar? Não, porque não é o que eu falo, é o que eu sinto. E o que eu sinto é guiado pelo quê? Pelo que eu tenho consciência de ser. Então, a consciência, a intenção, ela sempre vem primeiro, gente. Sempre. Não tem conversa. Sempre vem primeiro. Então, se você perceber, tô estudando, mas já tô aqui numa perspectiva de papagaio, dá uma relaxada, porque é importante, é igual treino de academia, treino de consciência. Se você malhar todos os dias pesadão, seu corpo vai falar, gata, segura um pouco. A consciência é do mesmo jeito. A nossa realidade que está programada, ela é física, ela é viva. Então você vai mudando aquilo no seu passo, no seu pace. E cada um tem o seu. E aí você larga o coleguinha, você larga também o ponto de vista que você tem que obrigar as pessoas a virem junto com você. Porque isso aí vai te trazer umas complicações já vividas aqui, que eu já tive dos dois lados. Já tentei abusar das pessoas na consciência, que é isso, e colocar ali, tentar enfiar a consciência goela abaixo de alguém, achando que eu sei de alguma coisa. Coisa que não é real, porque eu já falei com você, essa aqui é a minha verdade pessoal, é assim que eu transformo a minha vida e a minha autoimagem. E eu também vai trazer, amiga, umas complicaçõezinhas. Eu já tive do outro lado que tentaram forçar a velocidade do meu processo e eu sucumbi. Entrei em tanto julgamento como se eu tivesse atrasada, coisa que é irreal. Ninguém está atrasado. Anota aí, vamos fazer uma tatuagem todo mundo junto, igual Se Beber Não Case, que vai estar escrito assim, não existe nada de errado comigo. Quando você perceber que não existe nada de errado comigo e que a espiritualidade maior não te julga, você vai parar de ser o seu próprio carrasco, vai tirar a energia desses complexos que estão te controlando e aí sim você vai criar uma vida muito mais leve e vai sair dos tem que da vida, que tem muita gente em lobinho pele de cordeiro que tá te falando um tem que aí, inclusive maquiado de espiritualidade. Você pode até estar pagando caro por isto. Beleza, minha galera? Mas é isso, gente. Tudo faz parte, viu? Porque tudo somos nós criamos. Então, quem criou isso, no final das contas, fui eu, que eu sou uma excelente criadora. Então nós estamos aqui finalizando o nosso estudo do despertar da consciência de acordo com a verdade do Neville Goddard, de acordo com a minha verdade, para que vocês construam a verdade de vocês, sabendo que são todos lampejos dessa fonte única e a verdade única, que é tudo que é, e nós vamos lá chegar, cada um no seu passo, mas todos juntos, dentro disso, porque no final das contas o tempo nem existe, mas isso fica para os nossos próximos capítulos. Olha o Axis Business Bar, trazendo a evolução é individual, ela é solitária. Inclusive, a gente sempre vai, no nosso processo, influenciando para os que escolhem os outros. Olha, ela é a Sara, sou de Joinville, sigo você e aprendo muito. Sara, muito prazer. Depois a gente conversa mais e pra gente se conectar mais pessoalmente, porque eu sempre vejo seus posts, mas como não tem foto, eu não coloquei a imagem. É bom, né, a gente conversar assim, no 1 a 1. Mas que bom, fico muito, muito agradecida, viu? Muito obrigada. Que eu ia falar isso? Só que o solitário, gente, a gente pode trocar o ponto de vista, porque não precisa ser um processo sofrido. Às vezes a gente entra no ponto de vista e na crença de que a gente vai cada vez ficando mais sozinho. E não, claro, a gente fica muito mais seletivo, mas cabe à pessoa que está ganhando mais consciência transitar nos níveis de consciências anteriores, para aí sim, num processo de leveza, influenciando as pessoas. E você pode fazer amigos eu lembrei de um meme muito bom. De outros níveis de consciência. Porque quando a gente está nesse piso, a gente consegue permanecer perto de quem tem uma consciência muito mais elevada do que a nossa. Elevada sem ser melhor ou pior. A Nath, tem mais relação com a solitude e felicidade plena nesse processo. Porque aí nós vamos percebendo o quanto esse é um processo previsto. E a gente sai do julgamento do piso de experiência de outras pessoas e fica todo mundo convivendo dentro do que é confortável para si. A Bia, prefiro egrégoras ao invés de sozinha. Exato, porque a gente pode beber de um campo aqui, então eu vou para uma facilitação em grupo. A minha transformação, ela sempre vai partir de mim, do meu coração, da minha consciência. Mas eu posso beber de campo ali, e depois eu vou para outro grupo ali, e eu vou conversar depois com meus amigos antigos, sabendo que eu estou caminhando
com a minha consciência, mas eu posso ter pessoas ao meu lado. A gente vai facilitando, durante esse processo de expansão, muitos complexos de codependência que foram o que mais nos colocaram. O Gary Douglas, que é o canalizador das ferramentas, de uma das ferramentas que eu mais trabalho, que é o Access, que é as barras de Access, né, o Access Consciousness, ele tem uma fala, durante o curso a gente fala, esse vídeo é passado. Ele fala que um yogi passou 40 anos, se eu não me engano, gente, porque você sabe como é que é, né, quando eu tô contando caos. Mas eu não invento nada, tá? Você percebe, você sabe. Mas que ele passou um bom tempo numa caverna e meditando sozinho. E quando ele foi pra sociedade, ele falou assim, é como se eu não tivesse meditado, porque a nossa experiência de consciência, ela se coloca à prova também no social. Nós somos mamíferos, os mamíferos buscam vínculo. Não tem como nós ficarmos sozinhos. Eu preciso da experiência do outro para colocar ali minha projeção à prova, para eu espelhar, para eu ir para a experiência, para eu saber se eu tô mudando mesmo. Como é que eu vou saber que eu tô facilitando o meu complexo de inveja se eu não passar por uma experiência que vai me colocar à prova para ver se eu vou vibrar naquela frequência ou não? Assim a gente vai convivendo e mudando todos juntos no social. E aí o Yogi falou com o Gary, né? Que saiu desesperado da caverna, falando assim, tá tudo perdido. Eu fiquei meditando aí, lá no Nirvana, tantos anos, e depois eu vi que não mudei foi nada. Voltei aqui pra selva e vi que é jungle, entendeu? Que aqui não é pra amadores. E aí ele começou a correr as barras e voltou com a sensação de estar meditando, mas vivendo em sociedade todos os dias. Esse é o processo, assim. Essa linha tênue mesmo, a dualidade de caminhar consigo, sem precisar e demandar da codependência de outra pessoa, e ficar no coletivo, porque nós somos mamíferos, né, gente? Graças a Deus. Uma das coisas que eu mais trabalhei em mim e ainda trabalho era um trauma de vínculo que eu tinha bizarro, que eu não gostava que as pessoas nem encostassem em mim. Hoje em dia, se eu ver... Tipo assim, Sara, quando eu te ver então, ainda mais de Joinville, você vai ver o abraço. Que é sobre isso. Gente, é vínculo. Então, estamos aqui falando... Caí, me falem se eu tô aqui. Se vocês estão me vendo. Gente, Sara, me dá um retorno. Quem tá aqui? Ai, boa, Bia. Nós estamos finalizando. O Instagram já me deu um toque aqui. Nós estudaremos juntos aqui uma vez por semana. Aí tá falhando, mas tá, né? Mas a gente tá finalizando já. Uma vez por semana a gente vai ficar aqui uns 40 minutinhos, uma horinha, pra gente dar essa lapidada na consciência, entendeu? E colocar as coisas em prática. Porque é assim que a vida muda, gente. O processo é mágico. Mágico mesmo. Essa é a perspectiva da Bíblia como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Então, através dos nossos estudos semanais aqui, a gente vai pegar vários versículos e vai interpretar isso acontecendo dentro do nosso coração e da nossa consciência. E assim, nós vamos na prática criar Beleza, deu certo, né? Criar uma vida muito melhor para nós. E eu quero deixar outra recomendação para vocês, que é a série The Chosen, que fala muito dos ensinamentos de Jesus, sem uma visão muito dogmática e religiosa também. É babado, maravilhoso, uma série curativa mesmo, assim, assistam, porque vale muito a pena pra gente relembrar quem nós somos e nos conectar com os grandes milagres dos ensinamentos que ele foi, porque ela é bem moderna, sabe? Graças a Deus, né? Porque... nós precisamos dessa liberdade pra falar. Maravilhosa, né, Bia? Você foi no cinema pra assistir? E os próximos episódios estão no cinema também. Eu acho que a gente pode ir de caravana, quem estiver aqui em BH. Na nossa próxima semana, a gente vai começar a falar, inclusive, sobre isso. Essa visão de quem é Deus. Esse mistério grandioso. Vamos perder o medo de começar a nos questionar essas coisas sem parecer que é pecado, que nós estamos indo de contra a algo muito determinado, porque não é muito bem assim. Nós podemos questionar sim e descobrir quem nós somos, já que Jesus já nos deu várias dicas aí quando ele disse: vós sois deuses, não é mesmo? Gente, muito obrigada, eu amo vocês. Vocês sabem o tanto que eu comemoro de estar aqui, criando essa comunidade, porque eu já contei, tem 1 ano e meio que eu tava aqui, ó, eu já ia falar um palavrão, não pode, que eu tava na peleja para tirar os meus complexos de comparação, medo de julgamento, um monte de mentirada danada que me impedia de simplesmente pegar, abrir o celular pra gente criar mais consciência juntos e expandir
no máximo que a gente puder para viver uma experiência maravilhosa nesse planeta que não é para amadores, mas é tudo de bom, lindíssimo, inclusive. E aí nós vamos juntos, então mandem esse vídeo para quem vocês sabem que gostam de expansão da consciência, de física quântica, que podem facilitar, inclusive, e receber uma sessão também, já que trabalho com isso, sessão de barras de mentoria, de reprogramação mental, plano de criação de realidade, e eu tenho classe de barras de Axis, que é um dia inteiro de imersão e de transformação, que você vai aprender a se auto-aplicar, inclusive vai poder trabalhar com isso se você escolher, e a fazer nos seus amigos também. Se você escolher, você vai fazer o que você quiser, com toda a consciência que você vai receber no dia 4 de maio, é um sábado. Vem comigo e manda pra pessoa que passou pela sua cabeça aqui agora. É em Belo Horizonte, porque assim a gente vai transformando o mundo. Os resultados são cada vez melhores da expansão, tá bom? Eu tô saindo dessa live aqui com o coração quentinho, o cardíaco completamente expandido, e essa sensação de viver o meu propósito, que não existe nada do que paga, assim, ó, sem expectativa e julgamento nenhum. Amo vocês demais, tá bom? Beijo, até semana que vem pra gente falar da natureza de Deus. Beijo pra vocês.